A Pastoral do Migrante, o Departamento de Geografia e Ciências Sociais e o Observatório da Metrópole de São Paulo organizaram um encontro no Tuca para discutir os temas migração, trabalho e cidadania. O evento contou com professores de organizações vinculadas à questão migratória de várias regiões do Brasil e também o representante da Organização Internacional para as Migrações, de Buenos Aires, que debateram a dinâmica migratória e a formulação de políticas em favor dos migrantes. Tem um grande estudioso de migração, Sayad, que ele diz que a situação do migrante é um permanente provisório. Ele vai na condição de permanente, respondendo às necessidades de trabalho do país receptor, mas ao mesmo tempo, quando surge uma crise, ele é o primeiro que sai, ele é o primeiro, é a mão de obra que é rejeitada, é a mão de obra sobrante, entende? Cabe a ele realmente ceder a sua atividade aos nativos. Na verdade, a gente tem uma circularidade muito grande, uma circulação muito grande de pessoas e esses fluxos, eles envolvem hoje os 5 continentes. Dentre os temas discutidos, as mudanças de fluxos migratórios a partir do século XX e início do século XXI foram justificadas pelas mudanças no modo de produção e pela acumulação de capital. O Brasil, apesar da estimativa de imigrantes ser de apenas 1% da população, tornou-se nas últimas décadas um polo atrativo. O Brasil hoje, dentro da conjuntura internacional, ele se apresenta como um país emergente, ele tem atraído bastante população, contanto que nós éramos um país de emigração, hoje nós somos um país de imigração. Com certeza a migração está se tornando um fato não só mundial, como sempre foi, mas também bem brasileiro. A história do Brasil foi marcada pela migração, desde infelizmente a época da escravidão até hoje em dia. O caso dos haitianos é o último, mas não podemos esquecer que aumentou muito, por exemplo, a migração de paraguaios. Tem uma migração invisível, que é a chinesa, a africana, que está crescendo, da Costa do Marfim, da Angola, do Congo. Então tem uma série de grupos de migrantes que estão chegando. A questão migratória hoje tem um caráter transversal, em termos da interdisciplinaridade, né? E do desafio que elas representam para a formulação de políticas. Também foram ressaltadas as consequências que envolvem os processos de migração e a falta de políticas públicas para lidar com os imigrantes, especialmente no Brasil. Os velhos problemas são realmente os problemas ligados ao preconceito, à xenofobia, às dificuldades de inserção do migrante nas sociedades de recepção. É porque essa xenofobia é algo que existe, né? Hoje nós vivemos, né, apesar do multiculturalismo, apesar da diversidade cultural enorme que nós temos, principalmente em cidades globais, como é o caso de São Paulo e outras metrópoles do mundo, a gente, ao mesmo tempo que convive, né, com o diferente, com múltiplas culturas, a gente vê crescer a intolerância. É um paradoxo isso. Outros problemas é que não é suficiente dar o visto de entrada, o visto por razões humanitárias, como no caso dos haitianos, se depois não se criam políticas onde o migrante possa se inserir na sociedade, conhecendo a realidade brasileira e fazendo com que a sua identidade seja respeitada. Depois o problema de moradia, de educação, que eles vivem. Se o brasileiro já passa por estes problemas, eles vivem duplicado, triplicado, porque são estrangeiros. Em termos de políticas públicas, de acolhida desses migrantes, de trabalho de mediação para inserção no novo contexto social, na nova sociedade, quem faz isso, se não fôssemos nós, da pastoral do migrante, da Igreja Católica no modo geral e outras igrejas, mas sobretudo os agentes da pastoral do migrante, o governo brasileiro, que faz hoje da imigração uma estratégia de sua política externa, teria passado vergonha se não fosse a atuação nossa.